Fala galera, boa noite pra vocês. Estamos aqui iniciando nossa live. Hoje eu entrei bem em cima do horário aqui porque eu tava despedindo da minha tia que tá indo embora para os Estados Unidos, né? E tanto é que hoje vocês podem perceber que eu tô sem a luzinha aqui do fundo porque ela tá levando. Então vai ser uma live assim em branco mesmo. E enfim, a live de hoje é com um grande amigo meu, André Amaral, luthier. É um excepcional luthier. E daqui a pouco ele deve estar entrando aí. E vai contar um pouquinho da história dele pra vocês. E pra mim também, né? Apesar de eu saber algumas coisas, já estive conversando com ele recentemente. É, tenho certeza que tem muita coisa boa aí que a gente pode aprender com ele hoje, né? Ele mandou mensagem agora há pouco. Já ele deve estar entrando aí, né? E vai ser uma live bem bacana, né? Porque até agora eu fiz basicamente lives com músicos, né? Com violinistas e uma live com um colega meu contrabaixista, né? Que foi o Marquinhos. E pra quem não acompanha essas lives, eu tenho todas essas lives salvas aqui no IGVT. Acho que é IGVT, né? O IGTV, não sei agora. Aqui do Instagram. E tenho também no YouTube, tá, pessoal? Então podem ir lá assistir, que estão todas postadas lá, tá bom? Então eu já mando aqui um oi pro Maicon, um oi pro Eric, o Fabian que entrou aqui. E bom, tô esperando ele entrar aí para chamar ele. Já separei a listinha, né? Como sempre, temos a lista aqui. Umas perguntas talvez um pouco diferentes, né? Justamente por isso, né? Porque ele é o primeiro luthier que eu tô entrevistando aqui. O João entrou aí, João Quintaro. Abração. Deixei separado aqui uma ice, né? Esse aqui hoje não é vinho. Que não, como tava no meio da correria, não deu tempo de eu abrir. Montei aqui meio que correndo as coisas para não atrasar, né? Por isso que eu entrei 8 horas em ponto. E bom, né? Então vamos aguardar a entrada dele. Ah lá, acabou de entrar. Já vou chamar ele aqui. Fala, André. Olá, boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, tudo Boa bem? noite. Tudo jóia? E você, como é que tá? Tudo ótimo. Cara, primeiramente eu queria te agradecer aí, né, por ter se disposto, né, um pouquinho do seu tempo aí nessa sexta-feira. Sei que você está sempre trabalhando muito, então eu queria te agradecer de verdade por ter aceito, né, participar dessa live. E muito obrigado mesmo, cara, de verdade. Eu que agradeço o convite. Legal. Falei, todas as lives eu tenho a luzinha que fica aqui atrás, cara. Além do chapéu, né, fica uma luzinha aqui. Só que hoje, como minha tia tá indo embora para os Estados Unidos, voltando, ela mora lá, né? E ela tá levando a luzinha. Então eu preciso arrumar a minha outra, que tá sem aquele fiozinho que vai. Tem um fiozinho pela tomada, mas não tem aquele que vai em volta, eu não sei o nome agora. Então eu preciso arrumar para colocar aqui. Mas tudo bem, acho que dá pra fazer a live tranquila, assim. Só não vai ter os Tá efeitos bacana. especiais. E bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão entrando aqui para assistir, né? Falei um pouquinho antes de você entrar, né? Que você é luthier. Aliás, um grande luthier. Já preparei aqui uma listinha para não me perder nas Show. perguntas. E também eu sempre separo alguma coisinha para beber, né? Um vinho, alguma coisa, para ficar mais à vontade. Então, saúde. Saúde. E, bom, primeiramente, eu queria que você contasse, né, um pouquinho da sua história. Um grande luthier, um luthier renomado. Como é que foi o começo de tudo isso? Onde tudo começou? Você teve incentivo de alguém para seguir nessa profissão? Como que foi a sua história, a sua trajetória? Onde você estudou? Desde lá do começo até hoje, né? Quem que é André Amaral?
Boa noite a todos novamente. Eu, quando eu era criança, eu nasci aqui em São Paulo e muito tempo depois eu fui morar no interior, mas assim, quando eu era criança eu assistia muito aqueles concertos para a juventude que passava. Se eu não me engano, acho que era domingo de manhã. Eu era criança, então não sei exatamente que dia que passava, mas se eu não me engano era domingo de manhã que passava. Eu acordava e adorava ficar assistindo. E eu sempre tive muita vontade de tocar violino. Quando eu era criança eu tinha essa vontade. E aí é isso que eu descubro que tem um violino em casa, que era o violino de família, né? E Que é aí o tinha o instrumento violino, mais bonito, né? aí tinha um estojo com o violino, o arco e tal. E aí eu, criança, soltei o parafuso do arco e achei que eu tinha estragado. Nossa. Aí com medo de tomar uma Mas que- surra em casa, eu acabei ficando quieto, não falei nada. Aí depois com o tempo, quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu tive vontade de estudar violino. E aí eu fui começar a estudar violino realmente quando eu tinha, acho que, se eu não me engano, acho que eu devia ter uns 14 anos, 14 para 15 anos. Já era a fase E aí, da adolescência ali, né? Um pouquinho mais velho, né? acho que 13, é possível que 13. Não lembro exatamente Sim. qual foi o ano que eu comecei, mas eu comecei a estudar violino, e aí fui passando por vários professores. Eu comecei, no caso eu morava em Piquete, que é uma cidade do interior, bem pequenininha, e eu ia estudar na cidade vizinha, que era em Lorena. E aí, depois de um tempo, eu acabei indo para o Conservatório de Taubaté. E aí lá eu estudei no caso era um violista, mas ele dava aula de violino também, ele era muito bom. Jorge Kisley. Ele era muito Ah, conhecido do pessoal do Belo Amor e vários. Falava muito do Leninger. Então eles eram muito amigos, né? grande Leninger. E, Grande e aí, violinista. aí eu estudei um tempo com ele. E aí ele chegou e falou para mim que eu passava muito tempo fuçando no meu violino, ao invés de levar os estudos prontos, eu sempre chegava com o violino com um setup diferente, né? Então eu colocava a alma um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. E aí conversa vai, conversa vem, que ele adorava conversar. E aí ele me indicou para fazer a escola de Tatuí, no conservatório de Tatuí. E ele falou, na época estava o Luigi lá, o Luigi Bertelli. E Uhum. aí ele falou, olha, eu acho que você poderia ir para Tatuí estudar, porque o melhor caminho que você tem para se tornar luthier, no caso, é você estudar e seguir como um violinista tem que estudar todas as peças, tem que estudar ou no conservatório ou fazer aula particular. Ele falou, olha, eu acho que o ideal seria você ir para Tatuí, é o lugar mais próximo, porque tem outros lugares, como Cremona, por exemplo, Uhum. como Mittenwald. Como eu falo alemão faz muitos anos, então, assim, o meu sonho inicial era ir para a Alemanha, no caso. E nessa E aí época ele você falou, já falava alemão, então? falava. Legal. Aí, porque a avó dos meus irmãos, ela é alemã, né? Então eu aprendi a falar alemão em Ah, casa, praticamente. bacana, né? E aí eu fui para Tatuí, no caso. Aí eu comecei a estudar lá no ano de 2003. Lembro até hoje, dia 10 de março de 2003. Foi o primeiro dia que eu fui lá para fazer entrevista, no caso, né? E aí eu comecei a estudar lá, e aí sempre tinha o Jorge querendo que eu já mexesse nos instrumentos. Eu falava, Jorge, mas não é assim, é complicado. Não aprendi nada ainda, ainda tô no brilha, brilha estrelinha ainda da luteria. E aí comecei a fazer isso aos poucos, né? Mesmo porque quando você começa a fazer escola de luteria, no caso, o ideal é você demorar um bom tempo para você começar a mexer nos instrumentos de alguém, exatamente pela questão de não estragar e ter conhecimento para não fazer nada de errado e principalmente conseguir retornar no que se você fizer alguma coisa, tem que ser reversível.
Então, com alguma sim, colagem que não fica bem feita ou alguma coisa, tudo na luteria, no restauro, tem que ser reversível. E aí, assim, eu sempre tive contato com o Jorge, eu sempre ia para Taubaté. O Jorge, o Denis Pinheiro, a Yara, são professores de lá do conservatório. E aí, em todo esse tempo que eu tive no conservatório de Tatuí, eu ia uma vez por mês, mais ou menos, para Taubaté, para trocar a crina do arco do pessoal, para trocar cavalete, para fazer tudo o que precisava, vender instrumento que eu estava construindo lá, eu levava para vender em Taubaté. E com o tempo fui aprendendo bastante coisa, e aí depois de um tempo acabou não valendo muito a pena eu ir mais para Taubaté mensalmente, porque as agendas começaram a ficar meio complicadas assim, e com o tempo eu terminei o curso em Tatuí, só que antes de eu terminar o curso eu fiz um curso, fui para o Espírito Santo fazer um curso com um professor da Itália que veio para cá, que é o sei. Máximo Negroni. E aí fiz o curso lá com o Negroni, que foi 15 dias, aprendi muita coisa. No final das contas, eu acabei desistindo de ir para Mittenwald, que era na Alemanha, porque ele falou para mim, todo mundo que vai para Mittenwald depois acaba indo para Cremona, porque Cremona acaba sendo um centro, assim, uma meca da luteria. Então ele falou, eu Sim, acho que é muito mais fácil você ir direto para Cremona. Na época, aí conversando com um amigo meu, ele falou, olha, eu acho que você precisava esperar um pouco, juntar um dinheiro, ter um pouco mais de experiência para você ir viver, porque viver na Europa, o ideal é você ir com uma grana guardada e não fazer nada intempestivamente, né? sim. Ainda mais longe da família também, né? Sim. Eu vim morar em São Paulo em 2008. Assim que eu concluí o curso lá em Tatuí, eu voltei para São Paulo. Uma vez eu fui no Bacarelli, e aí eu estava inclinando o arco do Renato Banda, do pessoal lá do Bacarelli. Aí um belo dia eu conheci o André Sanches. E aí o André convidou eu para fazer parte do Projeto Guri, para entrar para o Projeto Guri para trabalhar como luthier lá. Ele perguntou quais eram, aonde eu tinha aprendido, com quem eu tinha feito o curso. Aí eu falei para ele que eu tinha feito o curso em Tatuí, que tinha sido um curso bem bacana. O, logo depois disso, logo depois que eu entrei no Guri, todo ano em janeiro eu ia para Poços de Caldas, porque tem um festival de Poços de Caldas. Lá eu conhecia muita gente. Inclusive é um festival que eu vou até hoje. Todo ano eu tô lá. É, já Olha, show de virou, já bola. virou um espacinho. Já tem um espacinho especial reservado na agenda. Aí com o tempo eu estava no Guri, mas aí depois de um tempo acabou não sendo mais tão interessante para mim, porque eu trabalhava muito com instrumento chinês. Era só o foco, era ajustar, Sim. consertar, montar instrumento chinês que acabou de chegar, Eu porque queria só te todo te instrumento. fazer uma pergunta. Desculpa te interromper assim no meio. É, quando você já começou a fazer o curso de luteria, quando que você decidiu assim, falando, realmente agora eu quero seguir isso como minha profissão mesmo? Ou você já começou pensando nisso, né, como uma profissão mesmo? Porque como você falou, você gostava de mexer, fazer o setup ali do violino, né? Mas no começo você queria tocar, né? Então, quando que você teve esse insight, assim, falou, realmente é isso que eu quero, né? Eu estudava violino, só que assim, o que acontece? É, eu tenho um certo déficit de atenção. Eu não consigo ficar, como é que eu posso te dizer, focado num estudo que tenha que ter muita leitura. Ah, Então, sim. o meu tipo de memória é mais memória auditiva. Então, eu tinha muito problema por exemplo, decorar a leitura da partitura, no caso, para tocar sem partitura. É, Sim. e aí, com isso, eu tinha um certo nervosismo toda vez que eu ia tocar, e principalmente quando eu ia tocar com alguém. Ia fazer música de câmara. Isso para mim começou a ser uma coisa um pouco complicada. Aí, Entendi. com o tempo, eu percebi que para mim ia ser uma coisa muito complicada ter apresentação em público. Não que
Se for para falar em público do que eu faço a respeito disso, como é um assunto que eu conheço muito bem, trabalho faz muitos anos com isso, você vê, eu Uhum. comecei em 2003, já tem 17 anos que eu faço o que eu faço, então um pouco da minha profissão eu sei falar tranquilamente, assim, sem ter o menor problema. Eu Então, sei que fala assim, muito para bem. mim, de apresentação me dava um pouco de medo. Então eu comecei a perceber que o que eu precisava fazer mesmo era estar por trás das coxias, consertando os instrumentos, construindo o instrumento e deixando para apresentar os melhores resultados, né? Porque nem sempre a gente no começo faz instrumentos ótimos assim. Então eu decidi fazer luteria porque já era uma coisa que eu tinha paixão, assim, eu adorava ver alguém mexendo em instrumento, adorava. Na época não tinha internet, não era uma coisa, não era assim tão difundido. Se você Sim. olhasse, se você achasse alguma coisa, era no KD ainda na época. Eu lembro que eu procurava muito a respeito da escola, das escolas de luteria, tanto de Mittenwald quanto de Cremona. E aí, quando eu fui para Tatuí, a minha ideia mesmo foi ir para estudar e ser um profissional nisso. Então, eu já encarei logo no começo Decidido. profissionalmente. Bacana. Aí, onde eu estava foi 2000 estava trabalhando no Projeto Guri. Depois de 3 anos Sim. que eu estava no Projeto Guri, para mim começou a ficar um pouco desmotivado. Eu comecei a ficar um pouco desmotivado com a história de ajustar instrumento chinês o dia Uhum. inteiro e só fazer aquilo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mais. Isso aí foi no segundo ano, para falar a verdade. E aí nesse segundo ano eu fiz uma viagem para a Itália, uma viagem piloto, né, para ver como é que era, para ver se eu poderia ser feliz lá, se era isso que eu queria mesmo. E aí eu cheguei na Itália e me apaixonei por lá. Achei a cidade fantástica, achei a escola sensacional. E aí eu resolvi Você fazer a foi direto prova para a escola. para Cremona, né? Hã? Você foi direto para Cremona? Fui direto para Cremona. Sim. Isso aí foi no ano de 2010. 10 anos atrás aí. 10 anos atrás. Aí eu fui para Cremona em 2010, fiz a prova, e aí o Negroni, na época o Negroni me inscreveu, até fora de época, inclusive, falou, não, vem cá. Me levou na secretaria e falou, ó, faz a inscrição dele. A menina, mas já passou. Falou, não, não interessa, eu sei que já passou, esse ano teve muito problema, começou a ser digital, então faz aí, faz. Aí eu lembro até hoje, a menina ficou brava, mas fez a minha inscrição. Aí consegui fazer a prova logo em seguida. Consegui fazer a prova logo em seguida, que foi pouco tempo depois, foi tipo menos de um mês depois. Eu tive um mês para estudar. E como que foi essa prova? Como que é as provas para poder estudar assim, luteria, não? Lá na escola, no caso, em Cremona, quando você entra para a escola de luteria, ou você entra no primeiro ano que você não precisa saber nada, é, tem gente que vai até sem saber falar italiano e entra no primeiro ano. O ideal é que você saiba já falar italiano para você não chegar lá do nada, né? Aí, assim, quando você entra no primeiro ano, a prova, eu acho que é só uma prova em italiano. Eu não sei exatamente, precisaria me informar um pouco melhor. Mas a prova do terceiro ano, no caso, que você elimina o primeiro e o segundo, você já entra no terceiro ano, aí você faz terceiro, quarto e quinto. Antigamente, a escola de luteria, ela terminava no terceiro um tipo de diploma, e aí você decidia se você queria esse diploma do terceiro ano, que tinha eu não sei se era técnico liutai ou alguma coisa assim, e tinha um outro diploma que era um diploma master, assim, que seria o do quinto ano. Certo. E aí eu fiz a prova e passei para o terceiro ano. Essa prova tinha italiano, inglês, prática de violino, teoria, um pouco de teoria musical, tinha tecnologia da madeira, reconhecimento de madeira, Uhum.
E aí, para mim, isso aí foi uma surpresa, porque no reconhecimento de madeira eu precisei aprender os nomes de todas as madeiras em italiano, porque é em italiano, né? Nossa. Putz, porque em português você já tava tranquilo, né? Você fez feito os cursos Sim, aqui, né? Mas sim, decorar sim. em italiano. Exatamente. Aí eu fui, fiz a prova, tinha também a prova de laboratório, que nessa prova de laboratório você precisava fazer alguma coisa. No meu caso, a prova de laboratório foi fazer um espelho de violino. Bacana. Então, no caso, já era uma coisa que eu já estava acostumado a fazer, eu já sabia fazer tranquilamente, então eu Foi fiz o bem espelho, tranquilo. foi muito tranquilo. Acho que foi aquele que você me mostrou quando eu estive aí. Sim, Você tem sim. ainda guardado ele, né? De recordação. Aham. Aí, lá, tinha essas provas, tinha mais uma prova que era a prova de afiação. Você precisava pegar um formão, por exemplo, eles te davam um formão sem corte, nada, você tinha que ir no esmeril, afiar o formão, e aí depois ir para a pedra de... Tem uma pedra que a gente usa, nem sei se está aqui. Não, não está aqui não, está lá no fundo. Tem uma pedra que a gente usa para afiar as ferramentas, e aí eu precisava, assim, o exame constava também fazer a afiação na pedra e deixar tirando o pelo, né? Deixar a ferramenta tirando o pelo do braço. Aí consegui passar, só que aí eu falei, eu não consigo vir no ano de 2010, eu precisava que esse teste ficasse disponível ainda para a minha vaga, Uhum. mas para o ano de 2011. Porque aí era o tempo de eu voltar para o Brasil, eu tinha um ano, quase um ano e meio. Um pouco, não, eu tinha um ano para voltar para o Brasil, juntar dinheiro aqui para poder ir para Sim. lá, né? Aí eles aceitaram, falaram, não, tudo bem, não tem problema não, você já fez a prova, já, a gente já conseguiu entender que você tem condição de cursar a escola no terceiro ano. Aí eu fui, voltei para o Brasil, demorei um tempo para falar no guri que eu tinha passado, mas aí quando eu falei no guri, aí eu entrei em acordo com eles me mandaram embora, e aí eu fui, fui para Cremona, no caso. Foi uma vida totalmente nova, tudo novo, amigos novos, Cidade, país, universo, cidade, país, tudo novo. Foi muito experiência. legal. Pelo menos você já tinha o italiano, né? O que já facilitou um pouco, né? Pelo menos Sim. já sabia se comunicar bem. O italiano eu já falava razoavelmente bem quando eu cheguei lá, principalmente porque também precisava fazer a prova. A prova era a prova falada e prova escrita. Então eu tinha que responder a prova inteira em italiano, né? Mas foi muito legal. E aí lá eu entrei no terceiro, fiz o terceiro. No quarto, como eu te falei que o terceiro era como se fosse uma espécie de mini curso dentro do curso, no quarto ano você decide se você vai iniciar como restauro ou como construção. Então várias pessoas continuaram na construção. E aí eu percebi a minha demanda aqui no Brasil, que era muito grande por restauro, e restauro de qualidade. É, consegui fazer um Inesto, consegui fazer muita coisa que, querendo ou não, no curso de Tatuí eu tive um pouco de déficit nisso. Apesar dos professores terem tido boa vontade para ensinar e tal, Uhum. mas esse quesito restauro não existia ainda na época em Tatuí, né? E era muito necessário aqui saber fazer um restauro que não aparece, que você consegue fazer o restauro e que você não vê marca da colagem, você só vê a diferença entre as duas madeiras. Fazer um restauro de verniz, por exemplo, de retocar o verniz que você não enxerga, não fica aquela Perceptível, coisa assim. imperceptível. Então eu decidi ir pelo mundo do restauro exatamente por causa disso. E aí eu fiz o quarto e o quinto ano no restauro, no caso. No quarto ano, eu tive aula com o Alessandro Voltini, que é vencedor da Triennale, né, com violoncelo. E o quinto ano eu fiz com o Claudio Amiguetti, que é um restaurador assim de mão cheia, trabalhou no Charles Beer, que é um cara que conserta só estrade lá na Inglaterra. Então, Top. assim, tive aula com luthiers assim muito alto nível.
foi muito bacana, assim, pro crescimento profissional ir para lá. E nesse tempo do seu curso, aliás, desde o começo do curso você mexia com todos os instrumentos da categoria de cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo também? Sim, você diz assim, o que em Cremona, no caso? Sim, sim, das experiências que você teve, né? Em Tatuí, em Cremona também. Ou você focou mais assim no violino? Porque eu sei que você faz cellos também, né? E gostaria de saber como que foi, né? Em cada conservatório, né? Em, em Tatuí, você fazia mais ou menos um instrumento por ano. Aí eu fiz lá violino, viola, violoncelo eu não cheguei a fazer, porque eu já estava no meu quinto ano e aí não dava para eu fazer mais um instrumento, e violoncelo na escola eu ia demorar quase 2 anos para fazer, porque é muito tempo. E é pouco tempo de aula, então, assim, na minha época era segunda, terça e quinta, os dias de aula. Então era muito pouco para dar tempo de construir um violoncelo em um ano. Tem alguns caras que conseguiram, mas é trabalho meio Corrido. insano, então não vale a pena. Mas no projeto Guri eu tive condição de aprender muita coisa, porque como eu trabalhava lá, eu precisava consertar qualquer tipo de instrumento, né? Então o que chegava lá eu precisava dar um jeito de consertar. A técnica não muda tanto, viu? Assim, mudam as medidas, mas o tipo de precisão e o tipo de trabalho não muda. E quem tem a precisão, por exemplo, para construir um violino, para o violoncelo fica muito mais fácil, porque assim, a margem de erro no violoncelo, ela é muito maior. Você pode errar muito mais no violoncelo. Então, por exemplo, assim, é, se você vai fazer a espessura do tampo do violoncelo, estou dizendo essas medidas em espessura, no caso, que é aceitável. Se você vai fazer a espessura de um fundo de violoncelo, você pode ter uma margem de, sei lá, 2 a 3 décimos de milímetros. Então você pode deixar lá um ponto que você vai deixar com 3,5. Se você deixar com 3,8, tudo bem, não tem problema. Não é uma coisa assim. Mas eu uso o mesmo nível de precisão que eu uso no violino, eu uso para o violoncelo. Tanto é que é por isso que os meus cellos saem razoavelmente decentes. Bacana. E então, assim, o nível de precisão, quanto maior é o instrumento, se você continuar com o mesmo nível de precisão que você usa para violino, por exemplo, não tem erro. Só melhora. Só te leva para um patamar assim fora da curva. O que é interessante, né? O que você falou, né? Você tem um domínio, né, do violino, por exemplo, e aí a partir do momento que você passou ali para desenvolver, né, esse trabalho com os cellos, né, ter essa qualidade, né, se forçar a ter essa precisão é muito bom, né? E tá aí, né? Hoje a gente vê o seu trabalho, né, super reconhecido, assim, com construção de violinos, né, os restauros, né, os cellos também. E parabéns, né, por todo esse trabalho. Obrigado. E muito legal a sua história, né, de você ter passado pelo conservatório de Tatuí e ter chegado, né, a Cremona. Inclusive eu tinha anotado, né, o nome do conservatório em italiano aqui. Eu não sei se eu vou falar certo aqui, mas eu coloquei Instituto de Introduzione Superior Antonio Stradivari. É esse. Aham. Em É português, esse. não sei se era. Ele mudou o nome recentemente, porque era IPIAL. Era Instituto Professionale Internazionale per l'Artigianato del Legno. Então ele mudou recentemente mudou esse nome da escola. Eu estava lá em Cremona quando mudou esse nome. Agora parece estar um pouco mais fácil, ou não? Mas eu consegui falar isso. Esse que você falou, eu acho que eu não conseguiria falar, não. Por isso Mas que aí, quando eu vou falar, eu falo Instituto Internazionale Antônio Stradivari. Pronto. mais fácil. Já resolveu 99% aí. Mas que bacana. Então você ficou, né, um tempo ali no Projeto Guri. Eu acho que nessa época,
Eu já conhecia um pouco do seu trabalho já, na época eu estava estudando, né, estudando no MESP, né, que é a Escola Aham. de Música de São Paulo, né, e já ouvia, né, falar um pouco do seu trabalho, né, porque a MESP ela é diretamente ligada ao Guri, né, são Sim. projetos ali para jovens, né, e sim, foi muito bacana ver esse seu crescimento, assim, desse tempo, né, até hoje, e mais uma vez aí, parabéns por isso, né. E Obrigado. Eu sempre tento trabalhar bastante. isso eu sei que você trabalha mesmo. Até porque eu fiz uns trabalhos com você e eu sei que você também fica aí. Dorme até pouco, né? De tanto trabalho. Bom, você já contou um pouquinho da sua história pra gente, né? Vou fazer mais algumas perguntinhas aqui. Tem uma pergunta que. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria saber. Na época que eu estava estudando na academia, isso foi em 2018. Você estava fazendo um projeto ali na Sala São Paulo, né? Tanto é que você tinha até um mini ateliê montado ali no hall da Sala São Paulo. Conta pra gente como é que foi esse projeto, de estar ali construindo os violinos, né? Teve até uma reportagem que saiu, se eu não me engano, na Sim. Globo, né? Sobre isso, né? Como é que foi essa experiência? Como que tudo aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu sempre tive vontade de construir um instrumento para o público ver, porque, querendo ou não, se você vai na Itália e você fala, o que você faz de profissão? Eu faço liutaio, eu sou luthier, no caso. Quando você fala isso na Itália, as pessoas conhecem, as pessoas sabem o que é a profissão, sabem o que faz, sabe que Antonio Stradivari nasceu na Itália, que teve os Amati, que teve os Guarneri. Então, com quase todo italiano que você conversa, eles conhecem muito bem a história deles. E eu acho que o ponto de conexão que a gente tem que ter é a gente conhecer o que é o profissional, como é a história, e ir construindo uma certa história. Então, eu sempre tive vontade de construir um instrumento na frente do público, independente do público que fosse, que passasse ali pela Sala São Paulo, já exatamente para que as pessoas soubessem o que é um luthier, como o luthier trabalha, famoso brincadeira do Globo Repórter, né? O que eles comem, o que eles fazem. Onde eles vivem? Então, eu tinha muita vontade de construir um instrumento lá. Construir um instrumento em algum lugar que ficasse meio que aberto ao público. Eu tinha tido até essa ideia de fazer, de repente, no metrô. Ver, porque tem uma estação do metrô que tem um lugar. Então, eu tinha pensado em conversar com o pessoal do metrô e tal. Mas aí, no final, eu acabei resolvendo colocar essa ideia para o Baldini. Um belo dia que eu fui para lá, o Baldini me ligou e falou assim, André, você tem condição de inclinar meus dois arcos e tal? Eu fui lá buscar os arcos para ele e aí eu comentei. Aí eu falei, olha, o Baldini, eu acho que eu tenho uma ideia aqui que pode ser que você possa me ajudar bastante. Aí, a hora que eu falei para ele, falei, então, eu tenho vontade de construir um instrumento aqui dentro, para o público ver. E ele arregalou o olho a hora que ele viu, a hora que ele escutou a ideia. Falou, cara, fantástico, hein? Eu vou conversar com o Arthur Nestrovski, no caso, e conversar com o Marcelo Lopes, né? Aí ele falou, só me manda isso por e-mail. E aí ele foi lá, olhou, ele falou assim, nossa, ali embaixo ia ficar lindo a sua mesa, hein? Ia ficar muito bacana, lá no foyer, lá no fundo. E aí eu lembro que eu cheguei no ateliê já, todo eufórico, mandei um e-mail para ele. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte que ele já me respondeu. Olha, tá tudo aprovado, tá tudo certo, quando é que você começa? Pode vir hoje já. Aí o Arthur Nestrovski mandou, excelente, gostei da ideia, tá aprovado, quando que você começa? E aí eu lembro que eu precisei de um tempo, porque o que que acontece? Até então, eu tinha uma bancada de trabalho aqui no ateliê, que é a bancada, inclusive, que foi do avô do Silvio Cato, do Marco Cato. Que legal. Grande Silvio. Silvio é Seu meu colega. Bertrame, seu Bertrame, de lá de Tatuí. Eu lembro que eu comprei essa bancada,
E, e aí, assim, eu não podia tirar a minha bancada do ateliê para levar para lá, porque senão eu ia ficar sem ter como trabalhar aqui. E não dava Sim. para colocar a bancada debaixo do braço e levar lá toda vez que eu estivesse lá, né? Aí, eis que eu resolvi botar outro projeto mais doido ainda em ação, que foi construir uma bancada a nível europeu aqui no Brasil. Porque não tem, se você procurar para comprar bancada, uma das maiores dificuldades que a gente tem, nós luthiers de trabalho, é a construção de uma bancada que seja uma bancada profissional mesmo, que você possa pendurar um violoncelo, Uhum. colocar, por exemplo, esse toquinho aqui, que é o toquinho que a gente coloca o violoncelo, e de repente você pode colocar esse toquinho e pode subir em cima do toquinho que a morsa da bancada aguenta. Então é uma bancada bem forte, bem parruda. Deixa eu Sim. mostrar. Tem. No caso é essa daqui, ó. A morsa que eu estava falando, no caso, é essa daqui. Essa morsa em L, que é uma morsa alemã, no caso. E eu lembro que lá na sala, né, tinha uma, exatamente, né, assim, similar, É né? essa aqui, É essa é daí? essa aqui, é essa aqui. Você levou pro ateliê, que legal. Aí eu fiz, aí eu construí a bancada, e aí teve o dia de eu levar a bancada para lá. Eu levei a bancada, foi Como que muito você levou essa legal. bancada? Acabou de entrar a Mônica aí. Agradeço imensamente a Mônica, o pessoal da técnica, o pessoal da produção, que eles foram essenciais, assim, me ajudaram muito em todo esse tempo que eu tive lá. Sempre a gente precisava tirar a bancada de dentro da chapelaria que ficava guardada lá. Aí depois de um certo tempo eu coloquei rodinha na bancada para não judiar tanto. Tá certo. Mas aí foi um projeto assim sensacional, porque era muito legal. Todas as pessoas vinham e olhavam e perguntavam e queriam saber. E aí era muito legal ver aquele público é, enorme assim em volta, principalmente a hora que dava o intervalo, assim, vinha aquela quantidade enorme de gente fazendo pergunta, querendo saber, a criançada Curiosidade, principalmente, né? teve, Nossa. quando dava de domingo, teve várias vezes que porque assim, eu tinha combinado de ir nos concertos da USESP, né, que é quinta, sexta e sábado, quinta à noite, sexta à noite, sábado à tarde. Mas aí às vezes eu ficava para o domingo. Quando eu não ia viajar, quando eu estava em São Paulo, aí eu ficava para os concertos matinais. Principalmente porque tem muita Sim, criança que vai nesses concertos. E olha, verdade. era um público maravilhoso, assim. A criançada vinha, assim, querendo saber, querendo conhecer, querendo saber como é que construía um violino, que madeira que era, quais as ferramentas que usam. Então, as pessoas sempre faziam as mesmas perguntas, assim. Mas era muito legal, assim, dar um tratamento especial e principalmente para a criançada. Cara, muito legal, assim, a criançada em volta. Experiência incrível, né? E criança tem, né, essa coisa natural, né? E ter essa curiosidade. Eu lembro quando eu fazia os concertos didáticos, né, pela Orquestra Jovem, era uma energia, assim, cara, que é indescritível, sabe? E era legal, assim, você tá mostrando, né, os instrumentos, ó, isso aqui é o violino, mostrando a diferença do violino para viola, né? Quanto mais ainda, né, um violino em construção, né, isso para eles deve chamar, assim, a atenção, né? Despertar, né, aquele sentimento de saber, nossa, então é assim que é construído, né, que é feito. E deve ter sido muito bacana, né, tanto para eles, tanto para você também nessa experiência. Tem alguns assinantes que eles são mais donos da Sala São Paulo do que qualquer outra coisa, né? Que são as pessoas que vão quinta, sexta, sábado e às vezes vão no domingo. Às vezes se tem alguma coisa assim no domingo de tarde, alguma apresentação, eles vão. Eles sempre estavam lá, eles acompanharam o violino inteiro. Então, assim, toda semana eles estavam lá. E aí, já colou o filete? E aí? Você já colou a contrafaixa? E aí? Quando é que você vai colar a barra harmônica? Já tava já sabendo os nomes já, assim, de tudo. No final das contas, eles já sabiam de tudo, como fazer a barra harmônica, para que servia, qual era a madeira que usava no tampo, Teve várias vezes que, inclusive, tem um dos assinantes que sempre estava lá,
tinha o Marcelo, tinha o professor Pirani, tinha a Inês. O Marcelo ele já sabia explicar qual era a madeira, para que você usava o ébano. Muito bacana, muito legal. Que show. Teve uma perguntinha aqui atrás, ó. Se o pessoal que quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pro André, ele vai responder vocês aí. Fiquem à vontade, vai ser um prazer. Foi meu tio aqui que mandou, inclusive, ó. Onde você aprendeu as técnicas de manuseio com madeira, né? No caso, eu já fui direto para Tatuí. Aí eu acabei aprendendo tudo lá. Então, assim, eu não sabia fazer nada antes de eu entrar no conservatório. Foi até muito bom porque eu já aprendi as coisas desde o começo, até como afiar um serrote, como afiar as ferramentas, como cuidar das ferramentas para que elas não enferrujem. Então teve vários aprendizados assim que eu tive e foi lá em Tatuí já diretamente. Inclusive, eu queria comentar que eu estive aí conhecendo um pouco do seu ateliê e vi tem um espaço com diversas máquinas, assim, que eu realmente não sei o nome, mas eu sei que é bem interessante, assim, cada máquina tem sua função, né? Você utiliza para ferramentas, para fazer madeira. Sim. E a gente até comentou, né? Que seria muito interessante, né? Nós, músicos, né? Termos uma noção básica assim, de como mexer no violino, do que cada parte do violino, o que serve, né? Cada parte do violino, qual que é a função, né? Sim. E, enfim, teve algumas ideias interessantes aí, né? Pro futuro. É muito bacana, assim, eu acho que a primeira coisa que o músico precisa saber são os cuidados básicos, assim, para poder fazer a manutenção do instrumento sem ter grandes problemas. E, principalmente, saber colocar a alma no lugar, saber a respeito do funcionamento do próprio instrumento. Porque até uma brincadeira que a gente fazia no curso lá em Tatuí falava que um taxista conhece mais do táxi dele do que um músico conhece do violino. É verdade. E a gente precisa mudar isso. A gente precisa levar cultura para os músicos de um certo modo que o músico tenha a condição de colocar a alma no lugar, tenha a condição de se cair o cavalete, ele saber colocar o cavalete no lugar, saber fazer isso até sem medo. Porque é essencial, assim, se a pessoa toca, ela não pode ficar na mão. Às vezes a pessoa vai para uma cidade pequena e vai ter um concerto à noite, e aí, sei lá, cai a alma, ou... Descolou o violino. Descolou o violino. Assim, o ideal é o músico conseguir se virar bastante em muitas coisas, porque a gente está aqui para poder fazer as coisas que o músico não consegue fazer. Sim. Realmente, eu como músico, né, eu concordo plenamente, assim. Inclusive, uma coisa que eu até comentei com você, uma coisa que eu quero aprender, né, e ter esse conhecimento, né, do violino, né, do nosso táxi, né. É muito importante. O Alexandre Bozolan mandou uma pergunta aqui. Qual é a parte mais difícil de fazer na construção do violino? Olá, boa noite, Alexandre. Respondendo, eu conheço ele já faz um bom tempo, já, meu cliente. Tem algumas partes que são complicadas na construção do violino, porque elas dependem, quer dizer, a construção de um bom violino depende e muito dessas partes. Uma delas é a junta. A primeira parte que eu encontrei dificuldade quando eu comecei a construir foi fazer uma junta de violino. Porque assim, o tampo e o fundo, para você ter uma ideia, a madeira ela vem assim, ó. Madeira bruta, né? Aí você corta no meio e aí você junta as duas partes. Por isso que você vê duas partes. Isso aí chama fundo bipartido. E aí você tem um fundo inteiro e o fundo bipartido. O fundo inteiro não precisa ter junta, então você já elimina esse problema. Tem tampo inteiro também, mas o ideal é tampo bipartido. Eu já fiz com tampo inteiro, não deu muita diferença sonoramente, assim que eu digo. É melhor porque não tem junta para fazer. Né? Menos trabalho.
Mas depois de um tempo, você aprende a não. Você precisa fazer igual fazer escala. Quanto mais você faz, mais você vai se tornando desenvolvido e, e passa a não enxergar aquilo mais como um problema. Você passa a dominar aquilo que você está fazendo. Então a junta é uma parte que inicialmente eu tive problema. Outras duas partes que são bem difíceis de fazer assim, inicialmente, colar a barra harmônica. Você fazer o ajuste da barra harmônica e colar ela no tampo. Porque é muito difícil, você tem que ajustar uma superfície de 27 centímetros que é curva. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de você fazer. E a outra parte que eu achava muito complicada no começo, mas depois eu acabei desenvolvendo muito bem, é colocar o braço do violino, fazer encastro de violino. Então, assim, encastrar o braço, que é colocar o braço, é uma tarefa muito difícil, porque você tem 3 medidas. 3 não, você tem 4 medidas que você precisa levar em consideração. Você tem a altura, quer ver? Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. No caso, quando você vai encastrar o braço do violino, você tem, a hora que você coloca o braço do violino, no caso, você tem esse ângulo, aí você tem essa medida aqui, que você não pode colocar o braço torto, aí você tem a altura daqui até aqui, que são 5,5 a 6 milímetros. Você não pode fazer 7, não pode fazer 8, senão você acaba fugindo muito da medida e dificultando muito para o mundo. Ao tampo, né, do violino. Exatamente. E aí a outra medida que você tem que é muito importante, essa medida todos os músicos têm que tomar muito cuidado quando for comprar um violino, de ter uma régua de metal, ou régua de metal, ou então pode ter também uma trena pequenininha. Tem umas trenas dessas de 1 metro, que é legal todo músico ter, né? O ideal é daqui do bordo, dessa parte aqui do bordo, onde você praticamente encosta a mão na hora que está tocando em terceira posição, quarta posição, essa parte aqui do bordo, no limite, até aqui no começo da pestana, tem que ter 130 milímetros. Isso daí é muito importante para poder definir que você vai conseguir bater o dedo aqui no tróculo, que é essa parte aqui, ó. Você vai conseguir bater o dedo aqui e vai achar a terceira posição. Então a terceira posição vai estar ali a hora que você bater o dedo. Então, assim, quando você faz o encastro, você tem que levar todas essas medidas em consideração. Se você estiver fora, aí você começa a perder eficiência. Principalmente a angulação do braço, tudo isso é muito importante você conseguir acertar. Porque o violino, eu sempre penso que é um conjunto de acertos. Você tem 10. Quando você pega uma madeira na mão, você tem a possibilidade de ter um 10, uma nota 10. Cada erro que você vai cometendo, você vai tirando 0,1, 0,2. No final, você não pode ficar com 5, né? Nesse caso... Mas legal. Isso faz muita diferença na hora de tocar, né? Nós, músicos, nós sentimos isso, né? Quando é mais fácil de tocar, né? Enfim, é muito perceptível, né? Então, as medidas fazem toda a diferença mesmo. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu tenho algumas perguntas que eu tenho anotado que eu queria terminar, mas só para responder o pessoal aqui. O Paulo H. Tlira falou, Breu, por ser origem orgânica, tem prazo de validade? Cara... Olha, o Breu ele tem prazo de validade, sim, em torno de uns 2 anos. Por quê? Pela questão da volatilidade, eu acho que fala. Não sei se é esse o nome. Não sei se é volátil. A questão de ser volátil. Você tem o Breu, eles são resinas. Então essas resinas, com o tempo, elas vão evaporando mais a parte volátil da resina. Então, quanto mais velha ela vai ficando, mais ressecada. O Breu, quanto mais velho ele vai ficando, mais ressecado ele vai ficando. Então, o recomendável é até 2 anos, mais ou menos. Você usar até 2 anos.
Mas um músico que toca bastante, 2 anos o breu vai embora. 6 Ou vai meses já embora, é. ou vai embora porque passa muito no arco, ou vai embora porque alguém pegou emprestado e não devolveu, ou vai embora porque caiu no chão. Não, o pessoal na minha época de orquestra jovem falava que eu comia breu, porque eu não sei, acho que eu passava demais, cara. Meus breus não duravam, né? Cada 5, 6 meses tava com um breu novo. Ele perguntou aqui também, tem diferença de sonoridade entre fundo inteiro e bipartido? Você já tinha respondido, né? Que não, né? Pelo que você... Não, diferença de sonoridade não, é mais beleza, porque assim, quando você aprende, você vai a fundo na construção, é, é muito importante você conseguir fazer o mesmo trabalho com os dois. Tem um terceiro tipo de fundo, que seria o corte, tem um outro tipo de corte, que a madeira está cortada praticamente ao contrário. Esse tipo de corte, você precisa deixar mais madeira. E aí é meio complicado, porque você acaba fazendo um violino mais pesado. Então, por isso que foi meio que abolido. Então, acaba sendo o jeito que quando você olha, a madeira, você tem esse corte que é o corte radial, e aí é como se você tivesse esse tipo de desenho aqui, ó. Então, tem alguns violinos que você vê esse desenho meio esfumaçado. Quer ver? Ó? Você acaba vendo um desenho um pouco mais, ó, acho que assim tá dando para ver um pouco melhor. Sim. Você não vê a marissatura profunda e presente desse jeito aqui, ó. Você acaba vendo ela um pouco mais, eu esqueci o nome desse corte. Desculpa, mas como a Tranquilo. gente nem usa, acabei esquecendo. Então, assim, esse é um tipo de corte que dá muito problema para você poder construir o instrumento, porque você precisa levar muita coisa em consideração. E acaba tendo que deixar o instrumento mais pesado por conta disso, porque é um corte menos resistente. E que o instrumento mais pesado ele incomoda um pouquinho na hora Sim. de estar manuseando, tá tocando, assim. Faz uma diferença. Acho que até sonoramente, assim, um pouco, né? Porque é muita madeira, né? Então, o peso ele acaba influindo em algumas coisas. Aí o Tércio falou, tangencial. Ah, Tem um, tem um radial, radial seria o radial é o que a gente usa, né? Que é em raios. sim. E tem o tangencial, que é pela tangente. Tinha esquecido, pagou da memória. Valeu, Obrigado, Tércio. Tércio. Mas esse corte ele é um pouco mais complicado de se trabalhar. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do Felipe Andrade Souza, 208. Olá, conheço um luthier que os valores de violino feitos por ele são, exemplo, 10 mil. E outro luthier, um violino feito por ele custa 40 mil. Qual a diferença? É mais marketing ou realmente tem alguma grande diferença? Olha, tudo depende de como você encara o teu mercado. Então, o que que acontece? Se você trabalha aqui no Brasil, um preço de mercado que é um preço acessível para os músicos, na casa de até os 20 mil reais, mais ou menos. Muitas pessoas já falaram para mim que eu poderia aumentar o preço dos meus instrumentos. Mas eu sou um pouco contra essa política de cobrar um preço absurdo numa coisa que eu gosto muito de fazer. Então, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sempre gostei e acredito que vou continuar gostando até o resto da vida, eu pretendo viver disso. Então, para quem vive disso, para quem pretende construir instrumento todo mês, você começa a deixar muito, como é que eu posso te dizer? Você começa a encurtar a quantidade de pessoas que vão ter condição de ter os seus instrumentos. Então, o que que acontece? É um valor que para mim é confortável eu cobro 16 mil reais no meu instrumento. É um valor que para mim está ok. É um valor que hoje está até barato, porque o euro subiu muito, então o ideal seria o meu instrumento custar, assim, por eu estar no Brasil, não estar na Europa, custar em torno de 3 mil euros, que é o preço mais ou menos que alguns amigos meus praticam para comerciante. Então, o comerciante pega por 3 e vende por 6. Em outros países, por exemplo, Estados Unidos, na Ásia principalmente. Então, assim,
eu pratico um preço que é um preço razoável e que eu posso viver disso. E que eu tenho a certeza que eu vou vender praticamente instrumento todo mês. Mas tem algumas pessoas que acham que o valor do instrumento delas é mais alto. Então, não cabe a mim criticar a pessoa cobrar mais caro ou cobrar mais barato que eu. Vai de acordo com o que ela tá a fim de cobrar. Mas, assim, o que que acontece? Você tem uma qualidade de instrumento. Pode ser que não se justifique a pessoa cobrar 40 mil reais. Porque ela pode bater com concorrência de frente com um instrumento que custa 16 mil. Ela pode colocar um instrumento dela que custa 40, do lado do instrumento que custa 16 mil, e o instrumento de 16 mil pode acabar soando melhor do que o de 40. Então, por uma questão de marketing, isso acaba sendo um marketing reverso. Porque se a pessoa está com um instrumento muito caro na mão, e tem um amigo de orquestra que tem um instrumento muito mais barato, digamos assim, quase um terço do preço. É quase um terço do preço, e soando assim, tipo, o mesmo tanto ou mais do que esse instrumento de 40 mil reais. Aí acaba sendo um pouco complicado. O preço acaba não se sustentando. Mas se você tem alguém que pague, sim, vale. É preço de Europa esse preço. Essa questão de soar, né? Já aconteceu muito isso, né? Inclusive com o meu violino, né? Às vezes comparava com outros violinos muito mais caros do que o meu. E realmente, né? Tinha essa questão. Eu soava, basicamente, o meu às vezes soava mais, às vezes parecido, né? E concordo plenamente com o que você falou, né? Em relação ao mercado, né? E aí até uma curiosidade interessante que eu queria te pedir para você contar um pouco para a gente em relação aos instrumentos que vão ficando mais antigos e a valorização desses instrumentos no decorrer do tempo, né? E de autor para autor, né? Porque tem violinos que se valorizam muito, né? A gente tem violinos aí de milhões de reais, né? Por que um violino chega a valer esse preço, assim? Explica um pouquinho pra gente, assim. O que que acontece? O violino é uma obra de arte tocável. Então, o que que acontece? Tiveram alguns construtores de violino que hoje, graças a eles, a gente tem modelos que a gente copia até hoje. Imagina só, você tem um instrumento de Stradivari ou você tem um instrumento de Guarneri. Se você for parar para pensar, eu vou fazer um post qualquer hora das ferramentas de Stradivari. Se você olhar as ferramentas que o cara utilizou naquela época e construiu um instrumento que hoje a gente tem dificuldade para fazer um filete tão bonito, tem dificuldade para fazer uma voluta com tal maestria, com tal perfeição, assim, bem complicado, assim, você pegar... Desculpa, eu acabei me perdendo no que eu estava falando aqui, viajei um pouco. Qual foi a pergunta mesmo? Por que os violinos de determinados autores se valorizam tanto, né? Esse preço? Lembrei onde eu estava. Por ser uma obra de arte e por ter poucos instrumentos da época, porque querendo ou não, Stradivarius você tem em torno de uns 600, alguma coisa assim. Você tem poucos Amati, você tem poucos Guarneri. Então esses instrumentos, eles são instrumentos que, primeiro, eles funcionam muito bem, porque além deles serem Strad, eles já terem esse construtor que foi um maestro, que até hoje a gente vê o instrumento do cara e vê que é muito bonito, funciona muito bem. Esses instrumentos eles passaram na mão de muitos restauradores. Então você imagina, se você pega instrumento alemão hoje, abre e faz uma coisa que chamam de harmonização ou sonorização, depende. Se você faz isso hoje, Vion já fazia isso na época da Segunda Revolução Industrial, um pouco antes da Segunda Revolução Industrial. Então os conceitos de física já eram estudados naquela época. Então muito Stradivari foi mexido
e hoje tem uma sonoridade absurda, fantástica. André, desculpa Então, te cortar. A gente tem diga. mais 5 segundos aqui de live. Vou reiniciar, tá bom? Chama outra.